Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o Salmo é de número 6 e vamos ler o verso 1 e o verso 2 da Palavra de Deus, que nos diz: Senhor, não me repreendas na tua ira e nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então o salmista Davi, ele ora intensamente a Deus, pedindo que o Senhor não repreendesse a ele e nem o castigasse. No Novo Testamento nós vemos esse tipo de pensamento, de que a enfermidade física advinha do castigo de Deus pelo pecado. Quando os discípulos no Evangelho de João, no capítulo 9, indagaram a Jesus acerca de um homem que estava enfermo. Então os discípulos perguntaram a Jesus se aquela enfermidade ela veio sobre aquela pessoa por causa do pecado dele ou foi por causa do pecado dos pais daquele homem. Jesus respondeu: nem por causa do pecado dele e nem por causa do pecado dos pais dele, mas aquela enfermidade se manifestou para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado através da cura. Então esse pensamento de Deus castigar o ser humano através de enfermidade já havia há muito tempo. E Davi, ele estava com esse pensamento quando ele começa a orar a Deus, para que o Senhor não mais o repreendesse e nem mais o castigasse por causa das suas iniquidades. Nessa segunda parte do Salmo, Davi ele pede a Deus restauração. Verso 4 nos diz: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Ele agora invoca o favor do Senhor. Ele pede para que o Senhor volte para ele, que o Senhor tenha compaixão da vida dele, pela graça. Nós sabemos que a graça é o favor imerecido. Então, Deus, ele agiria na vida do salmista Davi pela sua graça. Davi estava clamando a Deus para que agisse segundo a sua graça, segundo a sua compaixão, segundo a sua misericórdia. Mesmo que ele estivesse padecendo por causa do pecado, mas a graça de Deus o perdoaria e daria mais uma oportunidade para que ele recomeçasse a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então ele clama: Senhor, volta-te para mim. Ele queria de volta a comunhão com Deus. Ele não queria ficar separado por causa do pecado, por causa do castigo, mas ele queria de volta a intimidade, a comunhão que ele tinha no passado com Deus. Assim também em nossas vidas. Quantas vezes somos induzidos ao pecado, cometemos algum tipo de pecado, e isso vem sobre o nosso coração. E achamos que Deus já não vai mais nos perdoar, por isso merecemos o castigo de Deus. Claro que todo pecado ele está passivo de uma punição, está passivo de um julgamento de Deus. Mas quando isso acontecer em nossas vidas, nós temos que nos humilhar perante o Senhor. Assim como o salmista, ele orou a Deus, pedindo misericórdia e pedindo que o Senhor não o castigasse, mas que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele, segundo a sua graça. A última parte desse salmo é a confiança na resposta divina. Quando o salmista, no verso de número 9, nos diz: O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O salmista, ele orou, ele clamou, ele se humilhou perante a Deus. E agora ele tem a plena certeza de que Deus ouviu a sua oração. Não só ouviu, mas Deus vai responder a sua oração, o seu clamor. Essa é a certeza de todos aqueles que se aproximam de Deus, clamando, pedindo uma resposta.
Nós temos que crer que Deus, Ele ouviu o nosso clamor. E temos que crer também que Ele vai agir segundo a sua graça, a sua misericórdia. Qual for a dificuldade, o problema, ou até mesmo o pecado que você esteja enfrentando, tenha certeza que Deus, Ele pode agir na sua vida segundo a sua graça, concedendo perdão, concedendo o livramento e concedendo a vitória. Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Shalom, povo de Deus.